Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar sobre o movimento expressionista, especificamente da pintura expressionista. Bom, é uma pintura de vanguarda, né? Porque ela também faz parte de uma renovação de técnica, uma renovação de olhar artístico sobre as coisas, de uma renovação de conceito artístico. Então, eu vou dizer aqui algumas características desse movimento, dessa expressão, no caso, de se fazer arte, dessa expressão de se mostrar a arte, dessa expressão de se produzir, na hora de produzir a arte. Nesse caso, a pintura. Então, nesse caso, a gente vem, né, ao longo do tempo, os pintores sempre escolhendo como temas a natureza, as pessoas da nobreza, momentos cívicos importantes, enfim, sempre momentos gloriosos ou momentos lindos que fazem parte da vida. Mas o expressionista, né, ele vai, de uma certa forma, na contramão. Ele começa a valorizar também os momentos ruins, né? As expressões de dor, as expressões de solidão, as expressões da doença, enfim, se a vida tem tudo de bom, a vida também tem o seu lado ruim. E os expressionistas, eles valorizam também, já que todos esses temas, eles, de certa forma, eram abolidos, não eram muito apresentados nas obras de arte. O expressionista, ele vai e valoriza essa parte da vida, mas não somente na questão de mostrar a dor, mas também refletir sobre isso, né? Trazer à tona esses momentos para também fazer com que o ser humano repense, né? Reflita sobre essas coisas que também fazem parte da vida. Bom, em relação à técnica, a gente vai perceber que a técnica é um pouco agressiva, ou seja, as pinceladas são um pouco agressivas. Não é mais aquela pincelada suave, né, para dar aquele tom natural da pele, aquela suavidade das coisas. O expressionista, ele foge da representação fiel da natureza. Então ele representa a natureza através das cores, né, através das formas que a pincelada nos dá ou representa. Então, ele não está ligado a representar a realidade com uma ótica fiel, e sim representar a realidade, mas usando as cores como expressões, né? Porque a cor, ela nos dá certa energia, ela nos promove sentimentos, ela nos atinge psicologicamente. Então, os expressionistas, ele utiliza todas as características que a cor promove na vida do ser humano para ajudar nessa leitura, para ajudar nessa percepção, para ajudar nessa sensibilidade de perceber o tema, de perceber a obra, não somente pela imagem, sim por toda a energia que a imagem provoca. Então, como eu falei, você tem ali as pinceladas soltas, não presa à cópia da realidade, mas você tem ali figuras que remetem ao tema, figuras que fortalecem no entendimento do tema, figuras que muitas vezes chocam pelo seu exagero como posso falar, de distorço mesmo, que eles distorcem as imagens para fortalecer nesse entendimento, né, dessa mensagem. Outra característica também interessante que eu posso dizer aqui a vocês é a troca das cores, não somente na questão da fuga da representação fiel, mas a gente vai perceber a troca das cores, mas essa troca de uma maneira muito distante mesmo da realidade. Por exemplo, simplesmente eu não vou fazer uma pessoa com a expressão, mas também a cor que eu vou aplicar nessa pessoa, caso esse personagem seja uma figura humana, a cor ele vai mudar de acordo com o sentimento. Por exemplo, se eu estou falando de uma solidão, provavelmente eu ia utilizar cores frias, como o excesso do azul,
né? Se eu estou falando de uma coisa mais temerosa, uma atmosfera mais agressiva, eu ia utilizar ali as cores quentes com umas cores escuras próximo ao preto, para dar aquela atmosfera, né, de agressividade, de perturbação. Então tudo que as cores traz, né, de efeito psicológico para o ser humano, ele vai ser utilizado nessas imagens expressionistas. Eu vou colocar algumas imagens para você perceber que essas pinturas estão distantes lá das pinturas clássicas, das pinturas realistas. Vocês vão perceber cores sendo utilizadas em lugares que, se a gente for comparar com a realidade, não teria nada a ver. Mas em relação ao sentimento, ela ajuda e muito na força da expressão desse sentimento. Veja aí algumas dessas imagens. Bom, como grande expoente desse movimento, a gente tem o Edvard Munch, que inventou, que criou, na verdade, a pintura O Grito, uma pintura bastante conhecida, né, onde ele, através das cores, se a gente observar no fundo, tem toda uma movimentação que transmite uma certa atmosfera curiosa, uma certa atmosfera de horror, que está acontecendo algo, enfim. Então, através das linhas, das formas que ele dá ali nas pinceladas, ajuda na percepção do sentimento de susto, de terror que a tela nos permite. Então você tem ali uma paisagem, né? Mas aquela paisagem que poderia ser uma paisagem linda por ser pôr do sol, enfim, dá uma atmosfera um pouco assustadora. E claro, você tem ali o personagem, que é uma representação da figura humana, mas em nenhum momento você consegue ali, se olhar minuciosamente, você consegue perceber que ali é uma figura humana por tamanha distorção das imagens, mas os detalhes nos permitem sentir, né, perceber que se trata de um personagem perturbado, se trata de um personagem assustado. Então você tem toda essa ligação entre o personagem e a paisagem de trás, a movimentação das cores, as próprias cores. E lá, se a gente perceber ali do ladozinho, tem até duas pessoas que contrasta com todo o cenário, que parece duas pessoas passeando tranquilamente, mas o que mais chama a atenção é a questão do cenário e, claro, a figura principal, que é o personagem com a expressão de assustado. Veja aí essa tela. E para finalizar, né, vou deixar aí um tutorial para você aprender a fazer uma releitura dessa obra O Grito. No lugar do personagem principal, você vai se colocar nessa obra fazendo essa releitura, o qual você será o personagem. Valeu, galera! Boa sorte!